Acredito que está, né? Sim, agora Tá? sim. Falou. Realmente, boa noite. Agora sim, boa noite, né? Agora sim, É, do início, do início. Bom, pessoal, boa noite aí para quem eu não ouvi, né? Para quem eu Boa não noite para todos. ouvi enxergar, boa noite, Patrícia, Selminha, a Silva e os demais que estão aí. Deu só um probleminha porque eu conectei com o meu notebook, eu coloquei o foninho, então ele deve estar meio que desconectado para foninho. Então, eu vou tentar, assim, às vezes, alguma coisinha e perguntar se eu não estiver ouvindo, se passar algum barulho na rua. O estudo de hoje ele é sobre o Zé Fernandino de Moraes, né? Assim, a Samantha fez esse pedido para falar um pouquinho dele, até porque a gente está em novembro. Novembro, querendo ou não, assim, pela história que a gente conhece um pouco, é o aniversário da Umbanda, vamos considerar assim, porque ele é o pai da Umbanda, né? Ele quem trouxe essa religião aí para o Brasil, para o mundo inteiro para conhecer. Então, dia 15 agora de novembro, a Umbanda estará aí fazendo provavelmente 114, acredito eu, tá? Porque, assim, a referência que eu trago um pouquinho do estudo, além dos vídeos que a Samantha me passou, é de uma palestra do bisneto do Zélio de Moraes. Então, essa palestra foi em 2009, onde ele fala que já estava com 111 anos. Então, provavelmente, nós estamos aí caminhando para 114. E aqui um pouquinho eu trouxe, né, o Zélio de Moraes, o Zélio, ele nasceu em abril de 1891, faleceu em outubro de 1975, deixou uma grande história, um grande legado, muitos exemplos do que aconteceu nessa toda a trajetória dele com a Umbanda. Tá? Aí, como eu disse, mudou aí para vocês, pessoal? sim. Como eu disse, algumas partes desse estudo é com base nessa palestra, tá, que eu pesquisei, coloquei em todos, vocês vão ver que tem aí a referência YouTube, né? Às vezes quem quiser buscar até para ver. É do sobrinho, Leonardo Cunha é o bisneto dele, então ele faz essa palestra dentro de uma das tendas, se eu não me engano é a Piedade, e ele vai para contar um pouquinho da vivência dele com o Zélio de Moraes. E ele traz que o Zélio de Moraes, ele começou aí aos 17 anos, ele estava se preparando para a carreira militar, como se diz, tinha um grande sonho, né? Ele esperava ser aí da Marinha, porém existe o destino que direcionou ele para outro caminho. Foi aonde quando ele começou a ter alguns problemas de cunho espirituais, né? Ele começou a ter algumas manifestações. E a família dele muito reconhecida na cidade do Rio de Janeiro, uma família muito tradicional. Então, preocupada com os sintomas que ele ali sentia, encaminhou o Zélio a alguns médicos, porque ele tinha familiares que eram do ramo da medicina, então ele foi encaminhado ali na medicina. O sobrinho fala que ele passou, sobrinho não, desculpa, aí o bisneto, né? Ele fala que ele passou também pela igreja, tá? Ele não confirma certamente, mas ele ouviu que ele também passou pela igreja, porque a família do Zélio era uma família muito católica, então ele foi levado, né, até para ver, para analisar. Ele não confirma a questão se foi feito exorcismo, ele não tem essa informação, mas ele fala que sim, foi levado à igreja, né, justamente para analisar, porque eles queriam buscar uma ajuda, um auxílio para ele. Era um rapaz jovem, um rapaz que estava querendo ingressar numa carreira e começou a ter essas manifestações diferentes do que era ali na época. Quando o Zélio, a partir do momento que ele sai da medicina, ele vai nesse recurso da igreja e não tem nenhuma melhora, ele é levado a uma rezadeira. Na época, eles falam que essa pessoa que ele foi levado não era uma pessoa que ela tinha um centro umbandista, não.
Era uma pessoa que fazia um trabalho em casa, mas ela recebia uma entidade. E essa entidade, por coincidência, tinha um nome, era identificada como tio Antônio. E ela fala para a mãe do Zélio que o problema que ele tinha era de ordem espiritual, que ele tinha uma grande missão ali na vida. A partir disso, eles começam a ficar, bom, preocupados, então já imagina que ele precisava de um centro espírita. Então, eles começam a imaginar onde levar o Zé. Por ser uma família tradicional, essas famílias da época não frequentavam qualquer tipo de religião, eles eram também ali católicos, e na época era muito forte as federações espíritas, porque o kardecismo, Kardec, o espiritismo, ele estava muito no auge, né? O Leonardo fala até que estava assim, como se fosse na moda mesmo. O espiritismo estava chegando ao Brasil. Era uma religião que era muito forte, né? Surgiram vários livros, várias federações que passaram a adotar ali o espiritismo, a entender o que acontecia, o que era esse algo novo que chegava. Então, automaticamente, a mãe do Zélio levou ele em uma dessas casas ali espíritas na cidade de Niterói. E ele foi convidado para compor a mesa. Aí ele até fala que esse momento da mesa teve um momento da flor, né? A flor que ele fala ali quando estão todas as pessoas sentadas à mesa, ele fala que naquela mesa faltava uma flor. E em outras literaturas fala que ele foi no jardim, buscou essa flor, colocou na mesa e ali se iniciou o trabalho. Só que quando inicia o trabalho em si, não é o Zélio quem recebe a primeira, que faz a primeira manifestação. Pelo que eu entendi, as demais pessoas que estão na mesa, que são pessoas que também têm descendência, tanto para o lado, vamos falar assim, para o lado negro, para o lado indiano, porém são pessoas que ali não se identificam dentro dessa raça, né? Essas pessoas começam a receber entidades tanto de pretos como de índios. E as demais pessoas que estão ali entendem que esses espíritos, eles são espíritos em atraso, espíritos que não poderiam estar ali e muito menos deixar sua mensagem ou fazer a sua comunicação. É a partir desse momento que Zélio recebe, Leonardo conta que ele é tomado por uma força no qual ali ele começa a manifestar o pensamento dele. Ele fala que se naquele lugar tanto os pretos quanto os índios não podem ficar, não são bem recebidos, a partir daquele dia, o aparelho dele passará a ter um lugar para receber essas entidades e começar o trabalho da Umbanda. Isso aconteceu no dia 15 de novembro, nós estamos falando aí de 1908, e a partir do dia 16 de novembro, ele já tem esse local, né? Ele não fala especificamente se foi na casa dele, aonde foi, mas ele já tem esse local e começa a dar início aos trabalhos da Umbanda. E essa entidade, ela foi conhecida e identificada como o caboclo ali das 7 encruzilhadas. E por que teve um pouco dessa rejeição, vamos falar assim? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês verem da favela de Providência, de 1961, para a gente entender, lá nessa época, apesar que nós estamos falando de 1908, mas o que acontecia bem antes disso, né? As pessoas que viviam ali na região da época eram descendentes de escravos. Então, o que aconteceu com a abolição? Ele conta que a escravidão havia uma troca, né? Era um trabalho pesado, porém tinha a troca de comida e a troca de moradia. Com a abolição, né, aí acabando toda aquela escravidão, essas pessoas foram jogadas para a rua. Eles ganharam a liberdade, mas não tinha mais como se alimentar, não tinha mais onde morar. Então, passou a ter uma dificuldade. E muitas dessas pessoas
por serem descendentes ali, tinha uma cultura, tinha uma crença, tinha um entendimento, às vezes até levado para a magia, sim. O que elas começam a fazer, até por questões de sobrevivência? Elas começam a dedicar esse trabalho de magia. Por isso é que começam a surgir várias casas que trabalham tanto para o bem como também para o mal. E por que muitas das vezes é direcionado ao mal? Porque o mal ele é pago, né? Elas recebiam para praticar, às vezes no entendimento delas, o bem para alguém. Só que a partir do momento que eles praticavam o bem para alguém, eles prejudicavam também uma outra pessoa. Então eles não tinham muito, ele fala que às vezes até o conhecimento do que eles estavam fazendo, que naquele momento era uma questão mesmo de sobrevivência. Ou seja, muitos vieram dessa situação da escravidão, foram jogados na rua, então aí surgiram os cortiços, as pessoas viviam precárias e o dinheiro para eles era um modo assim de viver. Então essa prática elas faziam, as pessoas começavam a procurar, pagavam ali por algum tipo de serviço e muitos praticavam sim alguns atos que talvez até inadequados, mas justamente para sobreviver. O que acontecia e ao mesmo tempo tinha ali o espiritismo. Só que o espiritismo, ele fala que o espiritismo foi trago pela França, né? Então, por ser trago pela França, nessa época, ler era algo de luxo. Somente a elite tinha, somente o pessoal da elite é que tinha esse recurso. E ler em francês, muito mais luxo ainda. Então, a parte pobre, ela não tinha esse recurso, ela não tinha essas condições. Por isso é que as federações eram compostas da parte mais elite ali da cidade. Os pobres não frequentavam esses locais, né? Zélio de Moraes esteve nesse local por questões ali da família conceituada, pelo que entendi, a família dele era uma família assim bem reconhecida no ambiente. Ele não fala que ele era uma pessoa pobre, né? Então assim ele tinha um conhecimento, um estudo, todo um entendimento. Era uma família bem conceituada na região, mas os demais não tinham esse recurso. Então, o espiritismo não chegava até essa classe, que era a classe mais pobre, né? A classe mais precária, que eram os pretos. E por que dos índios? Não vai pisar na terra, não, Aninha. Vai para lá. Para lá. Pessoal, eu vou pedir só um pouquinho. Quem tiver aí com o áudio ligado, desliga um pouquinho, só apertar ali no microfone. Aí, por que dos índios? Os índios, ele fala que ele veio de uma cultura de estudo, na escola se aprendia que o índio era tão ruim que ele não servia nem para trabalho. Mas por quê? O índio, qual é a cultura do índio? Caçar, ali questões às vezes de guerra. Quem ia para a lavoura eram as mulheres. Então, o índio não encarava o trabalho pesado da época da abolição como digno para ele. Então, por isso que veio essa parte ali da escravidão. E surgiu um pouco essa questão do preconceito, tanto para o lado do índio, como também para o lado ali do negro, né? Então, o espiritismo, ele não conseguia chegar até essas pessoas. Com isso, surgiu essa federação. Ele fala até um pouquinho que, no início, a tenda ali de Zélio de Moraes, ele tem esse nome, Federação de Umbanda, né? Para entender, e ele queria isso, entender, levar um pouco dessa religião, transmitir esse amor, transmitir o que era a Umbanda para essas pessoas que eram ali mais precárias. E o que dentro desse trabalho, como eu disse, se vocês ali prestaram um pouquinho de atenção, haviam as pessoas que faziam tanto bem, como também haviam as pessoas que praticavam o mal e permaneciam nessa prática do mal. Aí o Leonardo explica que na tenda do Zélio de Moraes existiam algumas formas que a Umbanda ela é única.
mas existem várias formas de se trabalhar. Essa palestra, justamente até para explicar um pouquinho da forma como o Zélio de Moraes trabalhava, por que que essas práticas, algumas práticas, não é que ele fazia mal, mas por que que algumas práticas, alguns rituais existiam? Por que dessa necessidade, né? Aí ele traz até um exemplo, eu coloquei aqui, a sacralização animal, que era uma coisa que foi realizada, não é realizada mais. Se vocês entenderem, imaginam hoje o que a gente às vezes até enfrenta. Hoje nós temos um conhecimento, nós temos aí sempre a cobrança de estar estudando, justamente para entender um pouco mais o que é o espiritismo, para entender um pouco mais o nosso interior. Então, se a gente for parar para analisar, essas pessoas que antigamente não tinham esse estudo, não tinham o conhecimento e faziam essa prática, é lógico que nós estamos falando, quando o Zélio de Moraes surge ali a Umbanda, nós estamos falando de 20 anos de término da abolição. Então, imagina nesses 20 anos, quantas pessoas não morreram, né? Morreram de formas trágicas, quantas pessoas às vezes não foram assassinadas, quantas pessoas não mataram, como esses espíritos não chegaram quando iniciou a Umbanda. Às vezes até revoltados, às vezes ali com esse desejo de vingança. Então ele fala que muitos que ali estavam, né? Por que eles tinham essa necessidade de... Pessoal, só um minutinho, porque tem um áudio ligado e ele está dando interferência. Você consegue desligar, ô, Dora, é o da Nadir. Oi, Nadir, desliga aí para mim. Você consegue desligar também. É só você ir no rostinho dela aí, no quadradinho dela e colocar no mudo. Deixa eu olhar a Nadir aqui. Eu já desliguei o meu. Não, nós estamos te ouvindo. Uai, mas É desligar o áudio. É o microfone. tá, desliguei o. Não, você ligou agora a câmera. Aí, agora sim. Ó, ligou de novo. Ligou o microfone de Não, novo? mas aqui não tá ligado. O meu tá caindo muito. O meu tá caindo toda hora. Isso, desliga a câmera que ajuda a não cair. Mas aí você desliga o áudio também. Dora, pode continuar. Minha amiga Nadir, é assim mesmo, tá em todas. Aí, pessoal, o que ele fala? Essa sacralização animal. Os animais jamais eram mortos com prática de oferenda para as entidades. Ele fala que isso nunca foi a intenção do Zélio, ele jamais fazia isso. Ele explica que, da mesma forma como nós, no Natal, no Ano Novo, você encomenda um pernil, você encomenda um leitão, você ali, às vezes, mata uma galinha, que esse animal ele era utilizado tanto para a alimentação da família, como também uma parte dele era utilizada para essa prática ritualística. Mas em que sentido? Em sentido de, às vezes, tinha algum alimento que eles tinham essa necessidade de fazer para a entidade, então, às vezes, o miúdos daquele animal era utilizado nesse alimento, e às vezes, quando eles estavam ali na boca do mato, né? Imagina a boca do mato nessa época, como deveria ser, como era bem forte a energia. A gente ouve muito assim história dos antepassados, né? De avós que vai trazendo, como eram fortes, as pessoas tinham uma vibração, ela era muito intensa. Eu posso até citar aqui, é lógico que quem está aí na minha faixa etária vai lembrar dos exemplos que eram muito falados na Quaresma, como era uma coisa muito forte, aquilo que trazia medo. Às vezes a gente ficava numa época que ficava mais tenso, tudo, às vezes alguns tipos de animais que apareciam, mas é só para explicar como a vibração dessa época ela poderia ser algo mais intenso. E essas energias que praticavam o mal, elas estavam por aí.
né? Então, ele fala que muita coisa, às vezes, ali daquele animal, era só utilizado apenas como questão de proteção. Assim como você, na sua casa, faz uma defumação, faz uma limpeza, você, às vezes, chega no local, você chega em casa, toma um banho de descarrego, se eles estavam nesses locais, na mata, fazendo algum trabalho, era utilizado em rituais apenas para a proteção do ambiente e jamais para oferecer ali as entidades daquele momento que eles trabalhavam, né? Para quê? Para justamente ficar isento de qualquer mal que pudesse penetrar ali no momento que o trabalho que estava sendo realizado. Aí ele fala que a entidade mesmo explica que algumas coisas, por mais que ficassem confusos ali para eles entenderem, que com o tempo seria eliminado, mas que naquele momento, devido à vibração, devido aos espíritos que estavam ao redor, devido aos sintomas e até as questões emocionais que de repente esses espíritos carregavam, era necessário alguns procedimentos a serem feitos justamente para a proteção de todos. Então, o Leonardo até fala que muita coisa, e até hoje, muitas orientações nem são questionadas, né? Sim, Samantha. Eu queria fazer uma observação, porque nós podemos comparar, né, esse momento desse ritual dessa maneira lá em 1908 com a utilização, por exemplo, da bebida alcoólica e do tabaco, né? Isso. Uhum. E nós podemos comparar com essa necessidade. Então, assim, em alguns casos, dependendo do tipo do trabalho que está acontecendo, é necessário usar ainda, devido à condição, né, dos espíritos envolvidos naquela situação daquele encarnado. Mas, na maioria dos atendimentos, já não se faz tão necessário mais utilização nem de álcool e nem de tabaco. Mas o álcool e o tabaco seguem esse mesmo raciocínio, de proteção, até mesmo para quem está ali trabalhando, porque, veja, se a gente imagina uma guerra, né? A gente não imagina que o inimigo, entre aspas, né, o adversário ali naquele momento de guerra, ele vai vir despreparado, sem armas, sem as próprias, né? Nós não sabemos qual vai ser ali no meio da guerra, de uma situação de guerra, de defesa, de combate. A gente não sabe o quão baixo aquele adversário pode ser, né? Quais as coisas que ele pode utilizar contra o outro, né? Então, assim, é necessário se preparar, pelo menos, para se proteger, né? Então, é como se fosse um escudo, levar uma espada, né? Para esse momento aí de confronto, porque é um confronto constante entre a luz, né? E a sombra. Então, assim, imagina se com todo esse cenário de revolta, de dor que o país estava passando naquele momento, surgir uma nova religião, né? Com todas as características que a Umbanda traz, batendo, assim, talvez de frente com questões sensíveis da sociedade, questões de difícil aceitação, que é justamente a questão do racismo, né? De todos os tipos de preconceito, porque a Umbanda acaba abraçando todos os tipos de culturas e pessoas, né? E formatos. Então, assim, naquela época, para ela ser concretizada, firmada em um solo, né? Na terra, ela precisava também usar elementos que pudesse dar essa firmeza, essa proteção para quem estava trabalhando, principalmente, porque o ataque viria direto, né? Seria um alvo muito fácil, todos aqueles trabalhadores com uma coisa que estava surgindo, né? Que ninguém tinha ainda nem noção, né? De como trabalhar, de como seria. Então, assim, imagina algo novo que as pessoas já ficam
inseguras, tanto quem faz quanto quem recebe, ambiente inóspito, né? Num ambiente com uma vibração densa, onde as pessoas são muito preconceituosas, elitistas, né? Querendo, assim, realmente que o outro ali, o diferente, fique bem longe, marginalizado. Então, era esse o cenário, né? Então, precisava mesmo haver muitas questões da ritualística para proteção. Isso mesmo. Ele até fala que, assim, eles seguiam todas as orientações, seguiam e seguem até hoje, todas as orientações que são passadas pelas entidades, justamente para reforço dessa proteção e para o trabalho deles darem essa continuidade. Então, ele até tem um momento lá na palestra que ele fala assim, que não há um questionamento, né? A gente tem muitos porquês da vida, então ele traz que, assim, jamais nenhum deles chega que, se hoje eles fazem um processo e de repente amanhã a entidade já fala que não vai ter mais, não existe o porquê. Simplesmente existe seguir. Então precisa ser seguido, porque ali há sim uma necessidade, a entidade é quem sabe. Então, assim, eles falou que eles seguem tanto o Zélio, e isso foi passado da esposa para os filhos, dos filhos para os filhos, e assim foi caminhando. Ele fala que mesmo hoje é ele quem está na direção, né? Em 2019, ele assumiu a direção da tenda da Piedade, porque a mãe dele, que é a filha de Zélio de Moraes, ela já estava com a idade um pouco avançada, mas ele fala que ela ainda é quem coordenava algumas questões espirituais. Ele fala que às vezes pode ser que tenha algum ajuste, né? Porque de repente você vai ter vai ter um jeitinho, outro vai ter outro, mas ele fala que em momento algum nenhuma das orientações que são passadas são questionadas, nem por ele e nem por os demais que foram dirigentes da casa ou para os trabalhadores que ali estão. Então, eles falam que eles seguem muito à risca o que é passado, e justamente porque, imagine, na época do Zélio de Moraes, essas orientações, é lógico que para quem não compreendia, achavam um absurdo, né? Às vezes achavam ali, assim, o fim do mundo, achavam que ele estava realmente fazendo mal. O que é que ele estava realizando, já que ele era uma pessoa da elite, querendo ou não, ele era uma pessoa da elite. Como assim uma pessoa que sai, que tem todo um estudo, que tem todo um conhecimento, de repente está num centro fazendo as práticas e gestos diferentes, né? Por isso que, se vocês forem analisar, a Umbanda, no meu entender, tá, pessoal? Ela surgiu numa pessoa que sim tinha. Oi, gente do meu áudio. É a Nadir. Você consegue mutá-la, é só Eu você. também não estou achando aqui, Samanta, esse notebook eu É mudei. nos 3 pontinhos, na lateral direita em cima. Acho que foi. Não, Não, não. ativar mudo. Graça. Agora deve ter. Antes de iniciar, a gente já põe a Nadine no mudo. Pronto. Acho que não foi. É que aqui logo já vai acabar, que está faltando 5 minutinhos. Então, se a gente for analisar, a Umbanda, não só a Umbanda, como também o Espiritismo, eu estava fazendo essa comparação, ela iniciou, são duas práticas assim, tá? Não é que é uma coisa diferente da outra, mas só para vocês entenderem. São duas coisas que necessitou de pessoas com referência para que fossem aceitas perante a sociedade, porém todas duas estão voltadas para o público carente, de um certo ponto, se você for analisar. Porque tanto Allan Kardec, ele tinha todo um conhecimento e um conhecimento na sociedade, ele era uma referência na sociedade, era um cientista, se eu não me engano, e ele fez todo esse trabalho do espiritismo. E o Zélio de Moraes, que também era uma pessoa que tinha ali uma referência, lógico, veio de uma família que era conceituada, né? E fez todo esse diferencial do trabalho na Umbanda. Então, ou seja, eu imagino que eles foram
não é nem o professor, mas eles foram os comunicadores, os orientadores para levar isso para a sociedade. Sim, Samanta? Ajuda aí. Ué? Eu tô muda. Ô, Sam, seu áudio Ah, tá ouviu? mudo. É. Ah, eu tô aqui, eu tô muda. Pronto. Além dessas características, nós temos uma outra curiosidade também, né? O termo que a Umbanda é afrodescendente, ela não é afrodescendente, ela é brasileira, né? É a única religião nascida em solo brasileiro, como você disse, por uma pessoa da elite não negra. Uhum. Tem muitas pessoas que falam, né? Que isso é comum, a gente às vezes escuta, fulano não tem a força, ciclano não tem isso. A gente observa de ambos os lados, e aí eu vou entrar nessa questão racial, assim, que é muito delicada, mas acontece o preconceito dos dois lados, né? Acontece o preconceito tanto dos brancos para os negros, quanto dos negros para os brancos, ou os negros para si mesmos. Também tem esse terceiro, né? Que é bastante comum também. E a Umbanda, ela veio para trazer, para dar voz às minorias, para dar voz aos negros, através de um branco. Precisou realmente e não só um branco de 17 anos, né? Um adolescente. Vocês imaginam aí os adolescentes que vocês conhecem trazendo, nesse momento, uma nova religião para um país com essa dimensão, com todas essas diversidades, enfim. Então, essa pessoa ela foi muito, muito, muito preparada para estar aqui e cumprir essa tarefa, né? E não existe, e assim, os primeiros grupos, inclusive, como ele era de um convívio social mais alto também, os primeiros médiums da casa, nenhum era negro, nenhum. Todos eram brancos e todos seguiam à risca a orientação dos guias, chefes da casa, né? Dos guias primeiros que se manifestaram em Zélio, e Zélio com 17 anos de idade. Né? Para a gente entender a grandiosidade, o quão difícil, às vezes, até para as outras pessoas, né? Como encarar isso, seguir um jovem, um adolescente, que está ali falando tantas coisas. Então, para a gente entender a luz que tem. Gente, vai cair a nossa reunião, vamos voltar no mesmo link, para quem não está acostumado, é só clicar no mesmo link, a gente retorna. Vamos encerrar aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Gente, mas que trem tá ruim o meu aqui.